Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Caio César, eu sou artista 3D freelancer de miniaturas e o novo instrutor aqui da Unhide School. Se você tá aqui no YouTube, vou te falar o seguinte, meu curso já tá disponível lá na plataforma e o link para acessar tá aqui embaixo na descrição. E agora, se você tá aqui na plataforma, mano, você já sabe onde é que você já acessa, tá aí no melhor lugar que era pra estar. E hoje a gente vai falar de um tema aí bem polêmico, eu vejo muita galera com dúvida. Modelar na pose ou em posear? E aí, o que vocês acham? E por que disso? Bora falar sobre isso? Deixa eu explicar pra vocês sobre como decidir qual workflow tomar. Bora lá? Então aqui na tela comigo, galera, eu tenho algumas referências que eu separei, que a gente também aborda lá no curso. Mas eu já quero te dar umas ideias aqui já para mudar o teu workflow, já facilitar desde agora a tua modelagem. E eu vou te perguntar, olhando essas referências aqui, quais delas você já modelaria na pose e quais delas você modelaria em posear? Eu não vou esperar, porque eu sou meio hiperativo aqui, então se você puder, dá pause no vídeo, olha com calma, pensa, reflete, decide e depois você dá play. Se você continuar, você vai pegar spoiler. Então é importante que você pense aí. Bora lá! Bora falar sobre elas e o porquê. Basicamente, cara, antes da gente entrar nessa discussão, eu quero te falar que não existe regra. Não existe de forma nenhuma regra assim, sempre modela em A, sempre modela em T. Não existe. O que existe, deixa eu botar na tela grande aqui para ficar mais fácil vocês me olharem. O que existe é justamente uma ideia, um princípio para facilitar o teu workflow. Quando você está modelando em A, você tem uma coisa muito boa chamada simetria. E quando você tira dessa pose A, você perde a sua simetria. Então, basicamente é isso. Sempre que você puder aproveitar a simetria, você vai modelando em A. Em A que eu digo é em A ou T, enfim, tanto faz. A gente costuma modelar mais em A, que é os bracinhos mais abaixados, que fica mais natural a pose. Se eu tenho um pad aqui, um shoulder pad aqui, uma proteção de ombro, e eu tenho uma outra proteção do ombro igual, eu vou modelar em A. Se eu tenho as duas mãos iguais, eu vou modelar em A. Se eu quero acertar a proporção do meu personagem, eu vou modelar em A. E agora, quando eu quero modelar já na pose? Se eu tiver um personagem que ele é muito diferentão assim, ele já tá numa pose super orgânica e quase não tem simetria, eu já modelo direto ali na pose. Esse daqui, ele ainda é bem simétrico. A gente conseguiria modelar ele em A bastante coisa, porque os dois lados dele têm a mesma proporção, os dois braços, as duas pernas são bem iguais. Então a gente consegue modelar em A e depois a gente consegue colocar na posição. Esse daqui, galera, a gente colocaria ele de repente já direto na pose. Só modelaria ali o rosto mais de frente já, né, com simetria, e depois colocaria o rosto na peça. E aí a gente tem esse nosso carinha aqui, que basicamente, de forma nenhuma, vale a pena modelar em A. Mas vale a pena modelar, entre aspas, aí na pose, um misto dos dois. Porque o A desse carinha é um A meio virado, né? Tipo, ele tá bem simétrico, mas essa é mais ou menos a pose A dele. Então é interessante vocês perceberem que esse conceito de pose A é uma pose steel, uma pose simétrica, não necessariamente com os dois braços para baixo. Então, esse personagem aqui, ele tá bem próximo já de uma pose que a gente fala de pose A. Assim, tipo, se você for pra games e tudo mais, beleza, posear é literalmente isso. Mas quando a gente fala sobre modelagem pra impressão, o que a gente quer dizer com posear, pose T, é justamente aproveitar a simetria. Então esse personagem, cara, já dá pra você blocar ele com as coxinhas todas amassadas e aproveitando ao máximo essa questão da simetria. Basicamente, quando a gente fala sobre A e na pose, é interessante perceber que a gente parte de um princípio de deformação. Quando você tem um personagem que você tem que colocar na pose, ele é muito simétrico e tudo mais, e você tem muito tecido, por exemplo, galera, tecido é uma das coisas que mais deforma. Tecido, cabelo, então essas coisas a gente bloca ali em A, mas a gente não finaliza. Por quê? Ele vai mudar muito. E ainda, as juntas, seja um ombro, seja um cotovelo, seja um pulso, essas partes móveis, essas partes deformam. Então, mesmo que você modele em A, quando você for colocar na pose, ela vai deformar demais. Então, não vale a pena estar finalizando essas partes. Porém, a gente tem coisas que não deformam tanto assim. E essas coisas são os famosos hard surfaces, ou superfície
dura, uma espada, uma armadura, um capacete. Essas partes vale a pena você finalizar o máximo possível aí, o que você quiser. Já na pose A, aproveitando a simetria, aproveitando ali que você tá com a pose certinha ali, tudo junto, tudo rápido, enfim, você pode finalizar ali a hora que você quiser. Se quiser deixar para depois também, tranquilo, só que lembre que você não vai ter a questão da simetria. E lembrando que a simetria é bem legal para as suas peças, um lado diferente do outro, a gente quebra padrões, deixa a sua peça interessante, mas é sempre bom lembrar que tempo é dinheiro no mercado e o quanto você puder aproveitar da simetria para fazer uma blocagem, para adiantar a sua peça e tirar essa simetria lá pro final para detalhamento, para refino, é show de bola. Então aproveitem isso. Se vocês verem aqui nossa peça aqui da esquerda, ela tem ainda uns fluidos, tá vendo? Tipo um fogo, uma água, são coisas que deformam demais, não faria sentido nenhum você finalizar isso numa pose A, alguma coisa estilo, para depois mudar tudo de novo. Então vale a pena você já fazer a blocagem aqui das formas. E esse personagem aqui, cara, ele poderia estar aqui finalizado e pronto para posar, porque você vai posar e não vai deformar nada, ele é todo cheio de armadura, no máximo você vai mexer a armadura, mas a armadura como um todo, uma peça como um todo, ela não vai deformar, então não tem problema ele estar finalizado. Um detalhe, tá? Muito específico sobre essa peça, você vê aqui que a gente tem detalhes em cima dela, show? Valeria a pena fazer esses detalhes em cima do tecido, porque ele vai deformar futuramente junto com o tecido. Fez sentido? É um caso bem específico que você vai ter o tecido, detalhe esse tecido, mas lembre-se, ele vai deformar quando você posar esse tecido. E a ideia de botar esse detalhe junto na blocagem é para que quando você for posar, fazer as dobras, um vento, um peso, esse detalhe vai estar junto com o tecido e vai ficar de forma mais natural. Mas quando a gente tem esse tecido aqui da personagem, aqui olha, sem detalhe nenhum, nada, só tem que botar depois os amassados, não vale a pena, galera. Só deixa uma mancha ali na sua lança ali, alguma blocagem bem mais tranquila, bem mais sem detalhes. E aí quando você for colocar na pose e finalizar sua peça, aí sim você vai dando um trato, um refino bonito. Porque às vezes é necessário você meio que dar uma adaptada quando você vai fazer pro 3D. Então se você tiver que adaptar, não adianta você finalizar de cara, porque você vai ter que refazer tudo. Tecido, quando dá uma mudança, refaz tudo. E aí falando sobre isso também, tem uns exemplos de umas peças que eu fiz pra Epic há um tempinho atrás, que foi esse personagem aqui, olha, primeiro. Esse personagem eu decidi fazer em pose A. E legal, a Epic, ela dá uma liberdade bem grande, assim, varia de empresa para empresa o workflow que eles têm, mas na Epic eles dão uma liberdade bem grande pra gente ter o workflow que a gente quiser, desde que a gente chegue no resultado desejado. E nesse personagem especificamente, como tinha que fazer 3 poses, e era um personagem que interagia com muita coisa, interagia com banco, interagia com piano, tem outros personagens ali do lado, depois é uma flauta e não sei o que lá. Falei, cara, é um personagem que ele muda muito a posição dele, ele deforma demais. Então eu preciso ter uma base que eu vou usar de estrutura para entender a proporção do personagem, para que eu nunca perca isso. Então nesse personagem eu decidi fazer, por mais que fosse tecido, eu decidi fazer ele em A, para eu ter sempre uma base de proporção e definição do que é cada roupa. Nessa pose aqui, pra vocês terem ideia, eu tive que refazer toda a parte dessa frente aqui, ó, tudo isso daqui da frente, eu tive que refazer tudo, porque deformou demais e não dava mais pra aproveitar a peça. E aí, pra refazer tudo, foi bom ter essa referência pra entender e lembrar de quais roupas ele tinha pra ficar com a questão de coerência com as outras peças. E aí, uma curiosidade só do que eu passei nessa peça aqui, galera, a peça já tava basicamente pronta ali, teve um feedbackzinho, só um tracinho, galera, que foi esse traço aqui, ó, plá, plá, um traço. E aí o que veio acompanhado desse traço aqui? Falando assim, olha, dobra um pouquinho mais a coluna dele. Mano, como eu falei pra vocês, tecido deforma tudo. E pra dobrar um pouquinho mais, deformou todo o tecido da frente, todo o tecido de trás, deformou um monte de coisa da calça. Então deu um baita trabalho pra fazer só essa deformaçãozinha, porque aqui basicamente já estava finalizada a peça. Isso não é comum de acontecer, porque o diretor de arte ele sempre tá acompanhando bem de perto, mas é possível que chegue no final, ele tem uma outra visão da peça e fala, pô, cara, só um ajustezinho. Esse ajustezinho, de vez em quando, assim, pode custar caro pra gente, mas não é comum. Até porque o diretor aqui de arte da Epic é super amorzinho, o cara nunca vai ver isso, mas fica aqui meu registro, porque o cara fala inglês e tudo mais. E um outro exemplo, pra gente fechar aqui a aula, foi esse outro modelo também, que eu fiz pra eles, eu fiz esse modelo aqui até com a parceria do Igor e do Bruno, cara, outros artistas aí sensacionais, Bruno Virgínio e Igor Hash,
que me ajudaram. A gente dividiu esse modelo aqui para fazer, porque era bastante coisa, bastante placa, e eles me deram uma mão braba nessa peça. E essa peça, basicamente, cara, o que a gente fez foi fazer essa peça aqui primeiro. Que ele tinha muito hard surface já, e não ia deformar tanto, então meio que a gente finalizou uma peça já na pose, a gente não modelou em pose A, já finalizou na pose, e aí depois a gente só fez as alterações necessárias para adaptar para as outras poses. E só curiosidade, tá só com os polygroups diferentes aí, essas cores diferentes só representando polygroups, porque essa é uma peça bem grande e ela tá toda cortada e pinada. Coisa que não é assunto dessa aula, mas a gente explica bem a fundo isso lá no curso. E aí, curtiu o processo? Deu para ficar bem mais claro sobre essa questão de posear ou modelar direto na pose? Eu espero profundamente que tenha ficado claro que agora você tem autonomia para decidir a forma que você pretende abordar o seu concept. Então conta para mim aí nos comentários o que vocês acharam, o que mudou no processo de vocês. E não se esquece de conferir o meu novo curso lá na plataforma da Unhide, se você está aqui no YouTube, ou você já que está aqui na Unhide, já confere o curso aí, que é justamente sobre modelagem 3D no ZBrush para o mercado de impressão 3D. E aproveite também que a Unhide está com os planos aí super em conta para você estar estudando não só esse curso, como outros cursos de artes digitais para você estar mandando ver. E além de poder comprar o curso individualmente, você também pode assinar os pacotes trimestral, semestral ou anual e ter acesso a todos os cursos de uma só vez para você ter bastante conteúdo de qualidade para estar estudando. Então curtiu? Não perde tempo e cola aí com a gente.